E aí, eu sou o professor Vladimir e hoje nós vamos falar sobre literatura. Olha aí que maravilha, sobre uma obra literária fantástica que se chama Antes que o Café Esfrie, do autor Toshikazu Kawaguchi, um autor japonês. Que maravilha! E por que a gente precisa ler esse livro? Antes que o Café Esfrie é uma obra que está fazendo um enorme sucesso no Japão. Está entre um dos mais vendidos desse ano. E também é sucesso absoluto de vendas na Europa e nos Estados Unidos. Então, e a gente deve ler esse livro apenas pelo seu número de vendas? Não, não. Na realidade, se ele vendeu muito, a gente precisaria dar uma chance pelo menos para ver do que se trata. Mas não só isso, realmente é um livro muito bom, não é só pelo número de vendas não. Antes que o Café Esfrie é uma obra que envolve o seu leitor de uma forma que faz com que a gente participe da história de alguma forma, viajando até o Japão. Olha aí que legal. Por quê? Porque a descrição é muito rica, é muito agradável, é uma leitura muito simples, muito fácil e que lembra muito o estilo mangá, o estilo anime, porque durante a leitura é como se a gente, quem curte, quem já leu, quem já assistiu um anime, vai perceber que é como se a gente estivesse realmente assistindo um anime, né? A descrição dos personagens, o jeito que eles falam, é tudo remetido a esse Japão magnífico, que é um Japão atual, um Japão contemporâneo, que traz ali questões do dia a dia e é uma obra que nos remete a questões familiares, a dilemas familiares. E ele pode parecer uma obra simples, uma obra singela a princípio, mas é de uma profundidade extraordinária. É um livro bastante filosófico e que nos leva a muitas reflexões sobre a vida, sobre aquilo que a gente está vivenciando, sobre aquilo que nós estamos pensando para o futuro e aquilo que nos remete ao passado. Porque além de ser uma obra dramática, uma obra que nos prende pela paixão, pelos dramas familiares, pelos seus personagens, também é uma obra de ficção científica, porque se trata de uma viagem no tempo. Tá? Então, antes que o café esfrie, é justamente isso, é esse tempo que a pessoa leva para viajar até o passado. E essa é a premissa do livro. São pessoas que retornam ao seu passado para vivenciar aquilo que viveram e que gostariam de modificar. Porém, por mais que se tente, por mais que se esforce no passado para modificá-lo, o presente jamais vai ser modificado. O que aconteceu, aconteceu. A pessoa viaja no tempo, viaja ao passado em um momento específico e então observa aquele fato, interage com aquelas pessoas que estavam ali, tenta de alguma forma modificar aquilo que aconteceu, mas ao retornar para o presente não consegue. E isso é o que é mais extraordinário nessa obra, porque a gente percebe que esse passado que aconteceu, a gente pode refletir sobre ele, a gente pode criar até mesmo um futuro a partir das reflexões que nós fazemos ao vivenciar esse passado. A gente consegue alterar o nosso futuro. Talvez, porque o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem uma percepção diferente do presente e, provavelmente, de tudo aquilo que virá para o futuro. Então, Antes que o Café Esfrie é uma obra de ficção científica, mas que não trabalha em uma realidade alternativa. Ela é uma experiência do presente, do nosso cotidiano. Mas então, por que devemos ler essa obra? Ora, é muito simples. Assim como toda a obra literária, Antes que o Café Esfrie é uma obra que nos traz reflexões, que nos traz um certo desejo de construir algo diferente. A partir da leitura desse livro, a gente consegue, muitas vezes, interpretar aquilo que nós mesmos estamos vivenciando no nosso dia a dia e trazer isso para a nossa realidade. Portanto, essa leitura ela é capaz de nos proporcionar essa vontade de refletir sobre o que passou, de olhar para o nosso presente e projetar o nosso futuro.
A leitura dessa obra, além de ser prazerosa, ela nos traz aquilo que a literatura tem de mais grandioso, que é a capacidade de nos fazer refletir sobre as nossas próprias vidas. Além disso, a relevância dessa obra dentro do contexto literário é algo renovador, no sentido de que, por se tratar de uma obra japonesa, onde a cultura ocidental não possui um grande interesse, apesar de ter aí um grande número de leitores de mangás e consumidores de animes, as obras literárias japonesas em si, elas não são muito consumidas no Ocidente. Então, esse autor que quebra essa barreira de vender apenas dentro do Oriente, principalmente no contexto japonês, e se expande para além desse Oriente, chegando à Europa com força, aos Estados Unidos com grande força e agora ao Brasil, é de uma importância muito grande, porque a diversidade literária mundial ela precisa ser conhecida e melhor explorada. Nós temos grandes autores no Oriente, autores árabes, autores chineses, coreanos, autores europeus e norte-americanos, que já é mais comum. Portanto, isso demonstra o quanto estamos mais abertos a uma globalização literária, não só comercial, mas também trazendo essa cultura para o nosso conhecimento. Então, ao ler o livro Antes que o Café Esfrie, não só a história, o enredo da história nos prende, mas também a descrição dos cenários, a descrição dos personagens, a forma como eles falam, como eles se comunicam, como eles se comportam, é algo que é muito rico, pois se trata de uma cultura totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. E é nesse sentido que essa obra dialoga, representa a contemporaneidade, pois trata-se de uma obra local, que fala sobre questões locais, mas que traz uma história que é universal. Antes que o Café Esfrie traz 4 histórias que vão se relacionando e que vão falando muito de questões locais, desse Japão contemporâneo, desse Japão presente, mas que abrangem reflexões que são universais, como se lidar com a morte, como a gente gostaria de modificar algumas coisas do passado para tornar o presente diferente, mas que na realidade não é possível. Então é uma obra que é profunda nesse sentido, mas que é leve, pois traz uma certeza de paz, de conforto e de que as coisas acabam se resolvendo de alguma forma. Seja lá no Japão, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, pois trata-se de histórias de seres humanos. Ou seja, somos todos construídos dos mesmos sentimentos. Então, essa é a dica literária antes que o café esfrie. Agradeço, obrigado e até uma próxima.